Nós vamos dar continuidade nos mandamentos. Nós terminamos o 6º, mas eu ainda quero falar mais um pouco. Não cometerás adultério. Nós devemos tomar cuidado com isso no nosso tempo. Como eu falei um pouco, porque quando a gente coloca água ao invés do álcool ou da gasolina, a gente adultera e estraga o motor. Então, quando nós estamos falando de adultério, nós estamos falando de algo que estraga, algo que destrói, algo que não é o que é natural. E a gente deve bater nesse mandamento aqui, que é o 6º mandamento, porque Deus nos abençoa com dignidade. O casamento é a imitação da generosidade de Deus. Então, quando nós estamos falando de casamento, quando nós estamos falando de adultério, e muitas vezes nós nunca imaginamos que também temos a capacidade de causar adultério até mesmo com Jesus, até mesmo com a presença do Senhor, com a presença da Virgem Maria. Porque o adultério está muito ligado à traição, não tem como separar essas palavras. E quando nós estamos falando de amor, nós estamos falando de amor verdadeiro, amor veritas. Não a verdade que cada um de nós contém, mas aquilo que é verdadeiro em nós, aquilo que nos produz a verdade de Deus. Olha para a pessoa do lado e diz assim: eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Para viver o mistério de Deus. Por que nós precisamos ser verdadeiros para viver o mistério de Deus? Porque essa questão entre verdade e verdadeiro se opõe à mentira e à falsidade. Então, quando traímos, nós estamos adulterando e nós estamos buscando a falsidade e o pecado. É um tema que nós poderíamos ficar aqui horas infinitas, porque a palavra de Deus está recheada desse tema. A palavra de Deus, ela está lotada do tema do adultério, porque o tema do adultério está ligado à traição, está ligado à injustiça, está ligado à falta de capacidade do amor. O amor fica fatiado, ele nunca é completo, porque quando nós temos um amor completo, a gente tem começo, meio e fim. Assim como nós aprendemos da Virgem Maria, ter começo, meio e fim. E assim nós vamos entrar no 7º mandamento: não roubarás. Na leitura da palavra de Deus, nós vamos ter 2 leituras. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15, e Mateus 19, capítulo 19, versículo 18. Proíbe tomar ou reter injustamente os bens do próximo, ou lesá-lo de qualquer modo, nos mesmos bens. Também lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 19. Vamos fechar nossos olhos um instante e nós vamos meditar: não roubarás. E às vezes a gente pensa que quando nós estamos falando em não roubar, quando nós estamos falando dessa questão do roubo, está relacionada a dinheiro. Não é só dinheiro que a palavra de Deus está dizendo. Não é só do dinheiro que nós lesamos a outra pessoa humana. Quando a gente injustamente quer o cargo do outro, quando a gente quer burlar a vida do outro, quando nós queremos ter os bens, porque essa palavra roubar também está ligada às questões de inveja, às questões de querer aquilo que não é nosso, aquilo que Deus não nos deu. Coloque a mão no coração
E fala para o Senhor: eu só quero aquilo que é meu. Aquilo que é meu por direito. Aquilo que Deus me deu. Aquilo que eu constituí no amor de Deus e na graça de Deus. Aquilo que é meu por excelência. Às vezes nós precisamos tomar muito cuidado com a lesão sobre o outro. A lesão, ela significa o seguinte: lesar o outro significa que eu vou criar uma ferida no outro. Eu vou gerar uma ferida. Eu vou gerar algo que faz o que com o outro? Humilha, destrói. Então precisamos tomar cuidado se estamos retendo injustamente os bens do próximo. Se estamos causando situações que vão denegrir a nossa imagem em relação ao outro. Olha para o lado e veja Jesus no outro. Fala assim: Jesus está aí. Jesus está aí. Ele tem que estar aí. E quando nós olhamos para isso, nós passamos a não roubar. Não roubar. Aliás, é muito difícil. São duas dores que acontecem. A minha de entender que aquilo não é meu, porque a dor do que eu fui lá e roubei, eu vou ter a dor de entendimento que aquilo não é meu. E o outro que tem a dor da perda, ele foi lesado. Ele não tem mais o objeto, ele não tem mais aquilo que eu adquiri, porque eu quis, porque eu fui lá e tomei. Uma vez eu estava caminhando com a minha mãe e um menino foi assaltado. E ele tinha acabado de pagar o celular, a última prestação, e ele começou a chorar. Mas assim que aconteceu tudo, os policiais chegaram. Mas a pessoa, além dela roubar o celular, além dela criar todo aquele roubo, aquela situação, o menino tremendo, chorando, na hora que eles viram o policial, eles pegaram o celular e quebraram o celular inteiro. Porque a lesão é o que fica registrado no 7º mandamento. Não é só roubar. É a lesão que eu causo no outro. É a dor que eu estou causando no outro. É a situação que eu estou gerando na vida do outro. Vamos inclinar nossa cabeça e pedir perdão a Deus às vezes que nós lesamos o outro com as nossas atitudes. Eu, além de roubar, eu tenho que quebrar. Eu tenho que destruir o patrimônio da outra pessoa. Se não é para mim, não é para ninguém. Se não é do meu jeito, não pode ser do jeito de ninguém. Mandamento: não roubarás. Então nós vamos pedir a Deus essa graça, a libertação dessa graça de Deus. Eu não posso lesar meu irmão, minha irmã. Eu não posso desejar aquilo que não é meu. E às vezes nós precisamos colocar a nossa carne na presença do Senhor. Nós precisamos compreender dentro da nossa carne. Dai-me, Jesus, aquilo que é meu. Dai-me, Jesus, aquilo que eu tenho do Senhor para mim. Nem mais, nem menos. E também, Senhor, me ocupa da condição que eu estou. Eu preciso aceitar a condição que o Senhor me deu. Até mesmo para louvar, glorificar o Senhor. Não é invadir a propriedade do outro, não é destruir aquilo que o outro tem,
mas é contemplar com amor o que Deus me deu. Olha para Jesus agora, fixamente no Senhor e na Virgem Maria, e diz para eles assim: eu quero ser saciado, eu quero ser cheio. Tira as necessidades desnecessárias da minha vida. Quantas vezes nós temos necessidades desnecessárias e a gente quer roubar? E o roubo está muito relacionado à inveja. São pertinhos. Porque eu quero adquirir à força aquilo que não é meu. Deus não me deu por direito. Fala: Senhor, dai-me a capacidade de ser cheio, ser cheia do Espírito Santo, para que nada na minha vida falte. E aí a gente entra no 8º mandamento: não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, versículo 16. É proibido levantar falsa verdade nas relações com os outros. Isso é, recusar a retidão moral. Deus é fonte de toda a verdade. Por isso que eu estava falando sobre a questão do veritas. Nós devemos aprender a ser verdadeiros uns com os outros. Dói, revira, mas depois acontece o quê? A graça de Deus. Às vezes falta muito isso em nós, mas aí nós vamos começando a levantar falso. Nós vamos começando a dizer da outra pessoa aquilo que nós não somos capazes de dizer diretamente nos olhos. E a gente vai apresentando. E junto com isso tem uma palavra que ela é muito difícil, chamada fofoca. Vamos fazer o sinal da cruz na nossa boca, para que todo o espírito de fofoca vá embora da nossa vida. Aí nós começamos a fofocar. Nós começamos a levantar uma falsa verdade da vida do outro. E até mesmo nós utilizamos da própria fraqueza dos nossos irmãos para falar mal deles, para levantar um juízo contra a vida deles. E isso é para todos. O que eu estou falando hoje aqui nesse mandamento não é só para você, é para nós, é no plural. O que eu estou dizendo hoje serve para mim mesmo. Que quantas vezes nós temos a capacidade de levantar falso nas relações que temos uns com os outros. Nossa, aquela pessoa, nossa, aquele homem, nossa, aquela mulher, nossa, isso, aquilo, levantando falso. A falsidade é do demônio. A mentira é do demônio. A falsidade está vinculada à oposição ao veritas. E a mentira, a oposição ao verum, ou seja, a verdade e a oposição ao verdadeiro. Olha para a pessoa do lado e fala assim: reza para me ser verdadeira. Aliás, vamos mudar? Eu preciso ser verdadeiro. Eu preciso ser verdadeiro. Nas minhas atitudes, no meu modo de ser, nas minhas compreensões pessoais, nós precisamos. E tem um detalhe aqui, que ele fala assim: isso é recusar a retidão moral. A gente perde a confiança na pessoa. E quando nós perdemos a confiança, a coisa fica abalada. Por isso devemos tomar muito cuidado, porque Deus é fonte de toda a verdade. Não é a minha verdade,
é a verdade de Cristo. É a verdade do Senhor na nossa vida. Vamos colocar como proibição. Vamos parar de falar do irmão. Vamos parar de dizer da vida do irmão sem a permissão dele. 8º mandamento. O 9º mandamento vai falar assim: não cobiçar a mulher, nem o homem do próximo, ou da próxima. Mateus capítulo 5, versículo 28. Existem 3 tipos de pecados de cobiça. O primeiro pecado é o da carne, desejo da carne. O segundo pecado é o desejo dos olhos. E o terceiro pecado é a soberba da vida. A soberba, ela está ligada em uma coisa interessante aqui nesse pecado. Porque ela está ligada no desejo daquilo que eu já tenho, mas eu não compreendo aquilo que eu tenho e desejo aquilo que é do próximo. O pecado dos olhos é porque o meu olho alimenta aquilo o tempo todo. E o pecado da carne é porque eu faço agir esse pecado dentro de mim. O coração é a sede da personalidade moral. E do coração que saem boas e más intenções. Então vamos fazer o sinal da cruz no coração. Para que as nossas intenções, Santo Inácio fala isso muito nos escritos dele, nossas intenções, operações, sejam todas ordenadas a serviço do reino, a serviço de Deus nosso Senhor. Então aqui a gente precisa ordenar os nossos sentidos, tomar cuidado com as intenções que estão saindo do nosso coração. Aos puros de coração, Deus promete que verão a face, quer dizer, que verão face a face e serão semelhantes a Ele. Quer dizer que essa atitude do 9º mandamento aqui, quando nós desejamos aquilo que não é meu dentro da vida do matrimônio, dentro da vida do relacionamento, seja no namoro, no noivado, no casamento, nos indícios do matrimônio, lá no comecinho, nós devemos adotar essa questão moral. Tirar dos nossos olhos o pecado da carne, o pecado da soberba, o pecado do desejo naquilo que não pertence à minha vida. Vamos fechar os olhos para que isso seja queimado pelo poder do Espírito Santo em nós. Deus queima essa atração diabólica. Ele canta lá, Mahari canta. Pede o Espírito Santo, queima, Espírito Santo, essas atitudes diabólicas, essas atitudes satânicas. A melhor coisa foi o que Deus me deu: a minha esposa, o meu esposo. O meu olhar tem que estar fixamente em Jesus Cristo e tudo aquilo que Ele constituiu na minha vida, porque Ele é o centro da minha vida. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha história Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor. É por isso que os nossos olhos precisam ser o quê? Queimados pela presença do Espírito Santo. Queima, Espírito Santo, essas atitudes que corrompem, porque eu estou cobiçando aquilo que não é meu, aquilo que Deus não me deu. Estende a sua mão assim. E de mão estendida fala assim para o Senhor: me ensina, Senhor, a contentar com tudo que o Senhor me deu. E para as pessoas casadas, feche os olhos e apresenta seu esposo, sua esposa. Apresenta agora ao Senhor
Apresenta a sua história ao Senhor. Apresenta ao Senhor tudo que contém dentro de você. Eu não preciso buscar lá fora aquilo que eu tenho aqui dentro, guardado dentro do meu coração. Pede essa libertação. Pede que todas as infestações do demônio sobre a cobiça de outras pessoas, as situações que o demônio vai causando dentro da sua mente, o demônio que remete com a sua carne, com os seus olhos, com a sua curiosidade. Agora faz o sinal assim na testa para os seus pensamentos serem ordenados a serviço de Jesus. Vamos fazer a experiência de trocar essas atitudes pelo amor, de trocar essas atitudes pela graça de Deus. Dai-me, Jesus, um coração manso e humilde, como é o teu coração. Amansa a minha história, para que eu não possa cobiçar aquilo que não é meu, aquilo que o Senhor não me deu, aquilo que não é pertença de Deus na minha vida. Um dia uma pessoa me procurou e disse assim para mim: eu estou envolvida com um homem casado. E eu disse assim: isso é sofrimento pro resto da vida. Porque aquele homem não é seu, não foi Deus que te deu. Todas as pessoas que têm esse envolvimento, elas não são pessoas felizes. Porque o casamento, o matrimônio, é a base de Deus na nossa vida. É Deus que deu para nós Adão e Eva como exemplo do casamento, da prosperidade, do jardim. Tudo aquilo foi constituído no amor de Deus. E aí nós pegamos o amor de Deus e transformamos em outra coisa. Os casais que estão aqui, olha para dentro do olho da sua esposa, do seu esposo, assim olhando um pouquinho, fala nada não, só olha. Agora fala assim: você sabia que foi Deus que me deu você? Olha isso para a pessoa. Foi Deus que me deu. As pessoas que vão agora, que estão dentro dos seus lares, façam isso. Foi Deus que te deu. Foi o Senhor que te deu. E essa mensagem é para você. E o Senhor está dizendo no meu coração: não desista daquilo que Deus te deu. Não desista. Não cobiçar. E tem muitas coisas que elas vão tomando dimensões tão difíceis, que elas geram o fim do relacionamento. Tem relacionamentos que não têm condições de se permanecer em pé mais, porque rompeu de uma tal forma que não tem condições. Mas ainda existe um fio de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos profetizar isso? Dias melhores virão. Fala para a pessoa do seu lado: dias melhores virão. Isso é profético. É profético. E Deus tem a capacidade da restauração. Da restauração. Tudo bem que o vaso vai ter o trinco, mas ainda serve para alguma coisa. Sabiam disso? O vaso sempre vai estar com um trinco, porque a traição fica o quê? O sinal, a lesão que está lá no 7º mandamento. Porque os mandamentos são colados um no outro.
Não tem como descolar os 10 mandamentos. Então, como no 7º estava dizendo para nós que fica a lesão, fica. E é com muita fé, com muita graça do Senhor para tirar a lesão. A lesão que ficou. Vamos fechar nossos olhos e interceder pelos nossos irmãos agora, que sofreram essa lesão. A lesão da traição. A dor e o sentimento de dor a respeito disso. Eu não consigo ser a mesma, eu não consigo ser o mesmo depois disso, depois dessa lesão. Porque como no 8º vai dizer sobre a falsa verdade, quantas vezes nós abrimos o nosso coração e como somos pessoas ainda infantis, né? Pessoas que precisam crescer na maturidade de Deus, nós causamos esse mal-estar. A lesão que vai ficar para o resto da vida. E somente Jesus pode sarar essa ferida. Fala para o Senhor, sara a ferida da dor. Sara, Senhor, a ferida da dor dessa lesão da minha vida. Às vezes nós vamos transformando a nossa vida num amargo muito grande, porque cobiçamos, desejamos e depois descobrimos que não era aquilo. Quantas pessoas descobrem que amava verdadeiramente a pessoa que foi traída? E quantas pessoas adoecem por conta disso? É uma dor, é um movimento dentro da pessoa de dor tão grande, porque ela não consegue ser a mesma. Por isso nós precisamos, nas nossas orações, pedir muito a Deus, falar para o Senhor, libertar muitas pessoas dessa lesão que elas vão levar pelo resto da vida. Não porque não amou. Amam muito. Mas é porque a ferida se tornou algo que não tem cura. Por isso nós precisamos pedir a intercessão da Virgem Maria sobre nossa vida conjugal, nossa vida afetiva, e bater nessa tecla. Agora olha para o esposo, para a esposa e fala assim: você está ouvindo? Você ouviu? É uma dor para o resto da vida. É uma lesão. E olha que eu já atendi muita gente. Eu não sei nem contar mais que já. Eu não sei nem dizer mais. Que chegam aqui e falam assim: mas eu amo. Mas a lesão está ali. Por isso nós precisamos pedir a intercessão da Virgem Maria, a intercessão do céu. Aos puros de coração, Deus promete que o verão face a face serão semelhantes a Ele. Isso é ser semelhante a Deus. Ser semelhante ao Senhor é não trair. E se a gente conhece pessoas nessa situação, sejam homens e mulheres, de dizer: a ferida vai ficar aí e vai doer. E eu lembro que essa pessoa conversando comigo, ela disse assim: eu vou no shopping, eu vejo ele mais a esposa e eu volto totalmente triste, porque aquilo é o quê? A dor da lesão do que ela está fazendo com ela mesma. E aí disse assim para mim: será que tem a capacidade dele mudar? Eu disse: o que seria a mudança dele? Ela disse: ele viver comigo. Até nisso nós temos que falar, vamos rezar.
Mas nós não podemos jamais admitir nos nossos corações a alegria da desgraça na vida de ninguém. Não podemos construir nada em cima da tristeza das outras pessoas. Então o 9º mandamento ele é complicado, porque ele vai falar de um amor que eu alimentei, mas de um amor falso. Nós precisamos viver o verdadeiro amor, o veritas no amor, o que é verdadeiro. Pede isso para o Espírito Santo. Aproveita que o Espírito Santo está aí colado com você. Pede isso para o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, eu preciso viver o que é verdadeiro. Eu preciso dessa experiência dentro de mim. E como nós estamos falando do Espírito Santo, ele fala também do renovo. Quantos casamentos precisam ser renovados? Mas quantos casamentos estão vivendo a ferida? Essa ferida do 9º mandamento. Olha para Nossa Senhora e fala assim: eu desejo na minha vida aquilo que é meu. Eu sei que a Senhora vai me dar aquilo que é meu. Aquilo que é direito meu. Por isso nós precisamos confiar na Virgem Maria. Nós precisamos confiar no amor de Deus. E tomar muito cuidado com esse mandamento. Às vezes nós atropelamos esse mandamento. O pecado da carne, o pecado dos olhos e a soberba da vida. Devemos ter a garantia do que é novo. Vamos cantar um pedacinho assim. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem curar. Santo vem, Espírito de Deus. Agora as mulheres, e me faz nova. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. E me faz nova, toda nova, renovada em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Isso é o 9º mandamento. Pedir o renovo constante do Espírito Santo. E aí nós vamos para o 10º mandamento. No 9º, está falando para a gente não cobiçar nem a mulher nem o homem. E no 10º, não cobiçarás. Aqui já inclui tudo. Aqui já vai dizer tudo. Coisa alguma que pertença ao teu próximo. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 17. Proibir a avidez e o desejo de uma apropriação desmedida dos bens terrenos, nascido da paixão desenfreada das riquezas e de seu poder, que prejudicaria o seu próximo e os seus bens temporais. A inveja e a tristeza sentida diante do bem do outro, e o desejo imoderado dele e de se apropriar. O verdadeiro desejo do homem deve ser: quero ver Deus. Fecha os olhos e fala assim: eu quero ver Deus. Eu desejo te ver, Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Esse é o 10º mandamento. Não cobiçarás nada. Os nossos olhos
que agora vão receber assim, ó, o sinal da cruz. Por quê? Porque para cobiçar, nós precisamos dos olhos. E é um sentimento de dor quando aquela outra pessoa é melhor do que eu. Quando aquela pessoa comprou algo que eu não comprei. Quando aquela pessoa tem coisas que eu não tenho. Os desejos. A falta de contentação com tudo. A falta de felicidade. E é tão interessante isso aqui, que isso leva a gente para patamares bem altos. Inveja e tristeza vão caminhar aqui juntos. Por que você está triste? Porque a minha vizinha comprou uma televisão. A inveja e a tristeza vão caminhar aqui o quê? Juntas. Elas vão fazer unidade. Aí aquele sentimento diante do bem do outro. Mas eu quero. Mas você não pode comprar. Mas eu quero. Eu desejo. Porque a outra pessoa pode, por que eu não posso? Isso a gente também vê. Quando vamos copiando os modelos que não são nossos. Aliás, quem é você mesmo? Quem é você mesma? Se nós não vivemos de tempo em tempo copiando as outras pessoas. E acabamos por tirar a nossa própria essência. Porque vamos sendo dominados por aquilo que às vezes não é a vontade do Senhor. Devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores daquele que nos criou. Daquele que nos quer feliz. Do esposo da Virgem Maria. Por isso o 10º mandamento, ele tem um olhar também às riquezas que as outras pessoas têm, os bens materiais e o meu desejo sobre aquilo. A falta de honestidade, a falta de carinho, de compreensão, de agradecimento. A maior felicidade é a conquista do outro. Deveria ser. Deveria ser para nós a maior felicidade. Você conquistou. É mérito seu. Mas dentro da gente vai nascer a inveja e a tristeza. Um sentimento que destrói. Vamos inclinar mais uma vez nossa cabeça diante do Senhor. E pedir a Deus, me liberta, Senhor, dessas inclinações. Me liberta, Senhor, do quanto que essas inclinações desenfreadas destroem a minha vida. Ela é meu próximo. Ele é o meu próximo. Quem é o próximo? E hoje, no mundo do consumismo, no mundo que nós estamos consumindo como nunca, nós devemos acender um sinal de alerta diante do 10º mandamento. Será que temos coragem de dizer para Jesus, com a cabeça inclinada assim diante do Senhor, será que temos a capacidade de dizer para o Senhor, o que o Senhor me deu me basta? O que eu tenho me basta. E os acréscimos do que eu tenho foi porque o Senhor me deu. Não é por nada. Eu não desejo, Senhor, nada daquilo que não venha das tuas mãos. E para as pessoas que têm esse sentimento, vá para a confissão. Isso deve ser confessado. Vamos à confissão. Dizer para Jesus, Senhor, eu não quero caminhar mais com essa condição. De parece que o outro tem mais do que eu. Parece que o outro é melhor do que eu. Não. Se temos a capacidade
dessas questões desenfreadas, principalmente nas questões das riquezas. A maior riqueza que nós temos está aqui, ó. Essa é a nossa maior riqueza. Porque como mortal como nós, adquiriu a direita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa maior riqueza. A maior riqueza é quando nós olhamos para a Virgem Maria e olhamos para esse 10º mandamento. Aquela que não cobiçou nada além daquilo que ela é. A mãe de Jesus. Ali que a gente deve colocar os nossos olhos na mãe de Deus. Porque Deus um dia olhou para o rosto dela e disse: mamãe. Porque se Jesus é tão carinhoso de chegar para o discípulo e dizer que aquele é o discípulo muito amado, imagina o que ele disse para a Virgem Maria: mamãe. Então nós não entendemos a altura de Deus quando Deus olha para a Virgem Maria com os olhos como nós vamos ver agora. No tempo que nós estamos vivendo, o tempo do advento. Tempo em que Nossa Senhora está com os olhos fixos ao menino Deus. Ao menino Deus. Olhando fixamente e se comunicando espiritualmente. Fazei tudo o que ele vos disser. Vocês sabiam que isso aí é entrar dentro da intimidade com Deus? Uma intimidade tão grande que a gente fala assim: pode ir que Deus te abençoe, e a pessoa está abençoada. Intimidade. Vamos ficar em pé. Vamos olhar para a Virgem Maria e pedir essa intimidade. Essa intimidade que nós precisamos com Jesus, com o Espírito Santo. E com os olhos fixos na Virgem Maria, olhar para ela e pensar nesses mandamentos que a gente falou aqui, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º mandamento. Foi escolhida porque cumpriu a lei de nosso Senhor, a lei de Deus. E com os olhos fixos diz para a Virgem Maria: fala, eu preciso, mãe, tirar de mim esses desejos, essas situações tão conturbadas dentro de mim. Me ensina a olhar naquilo que me basta, naquilo que é real, naquilo que verdadeiramente eu preciso. A minha maior necessidade hoje é estar com a Senhora e estar com Jesus. A nossa maior necessidade no dia de hoje é estar com a Virgem Maria. É viver pela Virgem Maria. É amar aquela que amou Jesus. E permitir que ela nos ajude a compreender os mandamentos de Deus. Estende a mão para a Virgem Maria e para Jesus e pede para eles: me ensina a viver esses mandamentos, a produzir os mandamentos da graça de Deus, a vivenciar o amor de Deus, a querer e desejar o Senhor na minha vida. Vamos cantar para a Virgem Maria. Doce Virgem Maria, estrela guia, que nos conduz ao Senhor. Vem suavemente, mostra pra gente o rosto do Deus de amor. Ave cheia de graça, mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dai-nos a fonte da vida, fonte de água viva.
aprender a fazer um bom exame de consciência. Olhar para as leis de Deus e entender que elas são eternas. Assim como a Virgem Maria, como Jesus, como o Espírito Santo e o Pai são eternos. Eternos. E nós que caminhamos para a eternidade também. Por isso, Virgem Maria nos ajuda a compreender melhor e fechar as lesões das feridas que atormentam a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Olha para a pessoa do lado e diz uma situação profética. Você é capaz. Repete que ela amou. Você é capaz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.